Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender sobre razões entre grandezas de espécies diferentes. Peço que você preste bastante atenção na aula, faça as anotações, pois esse conteúdo é muito importante e ele é mais fácil do que você pensa, tá bom? Então não fiquem assustados. Vamos lá? O que são razões? A palavra razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. Denominamos razão entre dois números A e B, sendo B diferente de zero, o quociente A sobre B ou A B. Isso mesmo, quociente, divisão. Nesse caso, representado por uma fração, ou seja, razão é uma fração, beleza? Nesse caso, vamos aqui ver um exemplo, 4/7 ou 4 dividido por 7, onde lemos 4 para 7, certo? Então, nós lemos primeiro o numerador para o denominador, beleza? Então, vamos dar seguimento aí, certo? Mas a gente tem que ter atenção. Atenção com o que, professor? Ao usar razões com números decimais, você deve usar das propriedades das frações para transformar os números decimais em números inteiros, ou seja, sem ser decimais. Vamos ver aqui um exemplo, certo? 3,5 sobre 5. Beleza? Quando eu pego aqui, esse número decimal, 3,5, eu consigo representar ele, sem que ele mude o resultado, 35 décimos, ou 35 dividido por 10, que eu vou ter 3,5. Tudo bem? Então, é uma forma de representar e não vou estar mudando o valor do número. Sendo assim, o que eu vou ter se eu voltar a representar essa fração dessa forma? 35 décimos sobre 5 sobre 1. Ou seja, o que eu tenho aí? Uma fração. Esse 5 que está representado aí é a mesma coisa que 5 sobre 1. Lembra lá do conjunto dos números racionais, onde todo número inteiro ou natural pode ser representado na forma de fração? Então, nesse caso, o que eu tenho? Uma divisão de fração. Pela regra da divisão de fração, o que eu faço? Para que eu resolva essa divisão, eu copio a primeira, inverto a segunda. Então, o que eu vou ter aqui? 35 vezes 1, certo? Então, após eu inverter a segunda fração, eu posso multiplicar de forma direta. 35 vezes 1 é igual a 35 e 10 vezes 5 é igual a 50. Olha só, eu transformei essa fração, certo? Essa razão, tirando o número decimal. Tudo bem? Então, sempre que aparecer um número decimal aí, você deve fazer dessa forma, transformar eles em números inteiros, que serão mais fácil na sua resolução. Tudo bem? Dando seguimento, o que são grandezas físicas? Grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? Então, eu tenho vários exemplos aí do que pode ser medido ou contado. Eu posso medir o peso, eu posso contar o tempo, certo? Medir aí a intensidade luminosa, a quantidade de mol, a temperatura, entre outros exemplos, tá? Essa medição, tá, pode ser direta. Direta quando utilizamos um objeto para calcular a medida, como régua, termômetro, relógio ou cronômetro. E essa medição pode ser indireta,
quando medimos por meio de cálculos. Assim podemos saber a distância da Terra ao Sol, por exemplo. Certo? Então nós usamos fórmulas aí para fazer essas medições aí indiretas. Tudo bem? O que é proporção? Então, a proporção é uma relação de igualdade entre razões e assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Vejamos, A sobre B é igual a C sobre D, onde lemos da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. Beleza? Então, muita atenção nisso daí. Ok? Isso vai ser muito importante no futuro para nós. Vamos lá. Estas relações entre grandezas podem ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas diretamente proporcionais quando a variação de uma ocasiona a variação da outra na mesma proporção. Exemplo: quantidade e preço. Tá? Imagine então que a gente vai comprar um chocolate e esse chocolate custa R$2. Se eu comprar um chocolate, eu vou pagar R$2. Se eu comprar 2 chocolates, eu vou pagar R$4. Se eu comprar 3 chocolates, eu vou pagar R$6. Se eu comprar 4 chocolates, eu vou pagar R$8. Se eu comprar 5 chocolates, eu vou pagar R$10. Ou seja, a quantidade de compra aumenta, o valor também aumenta. Então aí eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais chocolates eu compro, mais eu vou pagar, maior vai ser o valor, ok? Mais o preço aumenta. Aumenta a quantidade, aumenta o preço. Então aí um exemplo de grandeza diretamente proporcional. E temos muitas outras, tá? Mas esse é um exemplo bem simples para que você possa entender com mais facilidade, certo? E grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Exemplo: então, imagine que um ciclista em uma velocidade de 10 km por hora em uma competição gasta 20 minutos até chegar lá e conquistar o seu prêmio. Se ele aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir? Olha só, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo, beleza? Então, nesse caso, certo? Na velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Eu acredito que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, volta ao vídeo e veja novamente com mais calma. Tudo bem? Dando seguimento a isso, vamos ver alguns exemplos, tá? Os exemplos que mais são recorrentes, mas tem questões sobre esses assuntos, tá bom? Primeiro, consumo médio. Consumo médio, então eu tenho aqui essa fórmula: CM é igual a S sobre L, ou seja, consumo médio, S ou D, pode ser que aqui no lugar do S seja um D, tá? Significa distância ou espaço percorrido, e o L significa litro. Então vejamos aqui um exemplo. Exemplo 1. Uma família viajou ao Paraná a partir de São Paulo. A distância entre os dois estados é de 784 quilômetros. E sabe-se que eles gastaram 60 litros de gasolina nessa viagem. Qual é o consumo médio desse automóvel? Então, eu já tenho a minha fórmula ali, ó. CM é igual a S sobre L. Fazendo o cálculo, CM é igual a 784. Por que 784? Porque é a distância entre Paraná e São Paulo. Beleza? E eles gastaram 60 litros de gasolina.
certo? Então, qual é o consumo desse automóvel? Então, eu vou fazer a divisão, ó. 783 dividido por 60. Juntando os dois primeiros números ali na regra da divisão, 1 vezes 60 é 60, 78 menos 60 é 18. Eu desço 3 ali na divisão, 3 vezes 60 é igual a 180, 183 menos 80 é igual a 3. Para que eu termine essa divisão, eu acrescento a vírgula, 0. Como não dá para que eu ainda realize essa divisão, que 30 é menor que 60, eu coloco mais um 0, acrescento um 0 ali na frente, que vai ficar 300. Aí sim, 5 vezes 60 é igual a 300, 300 menos 300 é igual a 0. Ou seja, o consumo médio desse automóvel é de 13,05 km por litro. Ou seja, a cada 13,05 km ele gasta 1 litro de gasolina. Tudo bem? Vejamos mais um exemplo. Velocidade média. Esse aparece muito nas questões matemáticas. Então vejamos aqui um exemplo, tá? Antes disso, Vm é igual a velocidade média. S ou D, então aqui no lugar do S também pode aparecer o D, significa distância ou espaço percorrido, e o T, tempo. Então, vejamos aqui o exemplo 2. Uma moto percorreu uma distância de 144 km em 3 horas. Qual a velocidade média dessa moto? Então, o que eu tenho? Vm é igual a S sobre T. Então, eu tenho 144 sobre 3. Por que 144 sobre 3, professor? Então, ó, 144 é a distância que ele percorreu e 3 horas é o tempo, certo? Então, muita atenção nisso daí. Fazendo isso, o que eu vou fazer? 144 dividido por 3. Fazendo ali, juntando os dois primeiros números, eu vou ter 14. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, eu vou ter 12. 14 menos 12 é igual a 2. Abaixando ali o 4 para continuar a divisão, eu vou ter 8 vezes 3 é igual a 24. 24 menos 24 é igual a 0. Sendo assim, certo? A velocidade média dessa moto foi de 48 km por hora. Refletindo sobre esse resultado, a cada 48 km ela gasta 1 hora, tá bom? Vejamos aqui mais um exemplo. Densidade demográfica. DD é igual a N sobre A. Densidade demográfica, N significa números de indivíduos ou habitantes, tá bom? E A significa área. Vejamos aí o exemplo, tá? Exemplo 3. O estado do Brasil, no censo de 2014, teve a sua população avaliada em 6.550.000 habitantes. A sua área é de aproximadamente 250.000 km². Determine a densidade demográfica dessa região e diga o que significa essa razão. Então, DD é igual a N sobre A. Densidade demográfica é igual a números de indivíduos sobre área. Logo, o que eu vou ter? 6.550.000 dividido por 250.000. Por quê, professor? Então, olha aqui, ó. Qual que é a população? 6.550.000. Qual é a distância e qual que é essa área? A área vai ser sempre representada ao quadrado, tá, gente? Então, eu vou ter 250 km². Tudo bem? Olhando isso aqui, eu já consigo simplificar logo de cara, para ficar mais fácil a minha operação. Fazendo isso, simplificando, cortando os zeros de cima e de baixo, o que eu vou ter? 655 dividido por 25.
tá? É só reduzir esse número para ficar mais fácil de nós fazer, para que façamos essa divisão com mais facilidade nessa demonstração para vocês. Então, fazendo aqui a regra da divisão, juntando os dois primeiros números, eu vou ter 65, 2 vezes 25 vai dar 50, 65 menos 50 é igual a 15, abaixando o 5 para continuar a divisão, eu vou ter 6 vezes 25 é igual a 150, 155 menos 150 é igual a 5, colocando a vírgula ali e adicionando um zero, certo? Eu vou ter 2 vezes 25 é igual a 50, 50 menos 50 é igual a zero. Ou seja, a densidade demográfica dessa região é de 26,2 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? O que significa? A cada 26.000,2 habitantes, certo? Ocupam um espaço de 1 quilômetro quadrado, certo? Ou, fazendo uma outra comparação, a cada quilômetro quadrado eu tenho 26,2 habitantes, beleza? Então, é dessa forma que eu faço o cálculo de densidade demográfica. 3. Densidade de um corpo. Então, a fórmula é D igual a M sobre V, onde D é densidade, M é massa e V é volume, densidade do corpo, tá, gente? Então, vejamos aí um exemplo, o exemplo 4. Um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos. Então, ó, volume, quando eu falo volume, ele vai ser elevado ao cubo, tá, gente? Quanto vale a sua densidade? Então, ele está vendo específica, a densidade específica desse corpo. Então, vamos lá. D é igual a M sobre V. Então, o que eu vou ter? 20 sobre 5. Por quê, professor? Então, eu tenho a massa. Qual que é a massa? 20 gramas, então é 20. E o volume é 5 centímetros. 5 centímetros, certo? Dando seguimento, 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, essa é uma conta aí um pouco mais fácil, um pouco mais rápida. Ou seja, a densidade desse corpo é de 4 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a cada 4 gramas, ele ocupa um espaço de 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Ou seja, vamos aí terminar agora a nossa aula de hoje, tá bom? Eu peço que você faça os exercícios para fixação. Não fiquem com dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o professor através dos canais de comunicação. Nesse momento tão crítico da pandemia, eu peço que você fique em casa, tá bom? É muito importante o resguardo, tendo esse momento tão crítico que nós estamos passando. Acredite sempre na ciência. Existe um pessoal que trabalha muito, que estudou muito para que nós possamos passar por essa fase vencedores. São médicos, enfermeiros, cientistas, farmacêuticas, entre outras pessoas. Então acredite na ciência que tudo vai dar certo, certo? E, como eu sempre falo, meus alunos são incríveis. Vocês são incríveis, podem acreditar nisso, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.